canal, beleza? Então hoje a gente vai bater um papo na real com um ator, sucesso na publicidade, Marcelo Argenta. Marcelo, obrigado primeiramente. Valeu. Marcelo, eu queria começar com você entendendo o que te fez largar a ciência da computação que você cursava, vir para o Rio e decidir fazer teatro e seguir nessa carreira aí. Se for parar para pensar na época, não foi meio que uma loucura assim, que eu fiz. Não foi uma coisa pensada. Assim que eu saí do segundo grau, já entrei na faculdade com 17 anos. Mas eu nunca pensei em ser ator. Quando eu estava com... Acho que eu tinha cursado 3 anos e meio da faculdade. 3 anos e meio? 3 anos e meio, eram 6. Eu resolvi fazer uma oficina de teatro. Quando eu saía em alguns lugares, na noite, tinha um pessoal de agência que às vezes me chamava para fazer um comercial, alguma coisa, mas eu nunca me interessei por isso, nunca me chamou atenção. Eu tinha minha vida, eu trabalhava numa empresa das 8 da manhã às 6 da tarde, depois ia para a faculdade, então nem pensava em fazer qualquer outra coisa, entende? Sim. Nessa de ficarem ali e tal, mas de chamarem para fazer um comercial, nunca me interessei. Aí numa dessas, fizeram um workshop, um outro pessoal de uma outra cidade foi para minha cidade fazer um workshop de teatro. Fiquei sabendo, demorei acho que uns 15, 20 dias para decidir se eu ia fazer ou não. E era só final de semana, então para mim pelo menos era tranquilo, era sábado e domingo, ou era só domingo, não lembro. Fiz, foi super bacana, foi legal, mas quando terminou, não teve nenhum feedback, nada tipo assim, vai para o Rio de Janeiro, vai ser ator, ou quando terminou essa oficina, alguma coisa tivesse despertado e eu quero ser ator. Não, foi bacana, foi legal, gostei. Fiz cenas de um filme que eu gostava muito e tal, na oficina, né, para apresentar. E morreu ali. Quase 6 meses depois, já era a ideia do diretor que fez o workshop, organizar uma turma para vir para o Rio de Janeiro. Praticamente quase ninguém conhecia o Rio de Janeiro. Desse workshop tinha uma outra pessoa que era ator já. Eu sou do interior do sul, né, Passo Fundo. Então no interior, a profissão do ator é muito distante da realidade, né? Tipo, quem é ator lá é uma pessoa que tem seu trabalho fixo numa empresa, e depois à noite se apresenta, tem o seu grupo de teatro, mas não leva isso como profissão, não tem como, né? Não tem como até para ter mercado, né, na cidade. Então juntou essa turma, que era mais ou menos agora, fevereiro, era mais essa época. E era uma época boa, eu estava de férias na faculdade e de férias no meu trabalho. Nessa uma semana eu acabei fazendo um trabalhinho outro, me encaixaram num trabalhinho outro, fora de publicidade, alguma coisa. Cara da figuração, alguma coisa assim, para conhecer. Não conhecia nada de bastidores e tal. E a galera de agências conhecia a gente. E nessa uma semana, era o tempo estipular, todo mundo voltou, eu resolvi ficar mais uma semana. Que nesse trabalhinho dessa uma semana que surgiu, eu conheci um casal do Sul. Que eles iam ficar, ela já era atriz, e ele estava começando a carreira. E ela falou, Marcelo, eu e meu namorado, a gente está alugando um apartamento. Tá querendo dividir com a gente? Eu falei, olha, por uma semana pelo menos eu fico. Que o pessoal ia voltar em uma semana, né? Era de sábado a domingo, e o grupo voltava. E eu resolvi ficar. Falei, gente, eu vou ficar mais uma semana pelo menos. Fui conhecendo mais gente, fiz mais um outro trabalhinho, e nessa outra semana eu conheci um trabalho, eu conheci um cara que tinha se formado na escola no Vila Lobos, do Teatro Vila Lobos, e ele me falou da escola, a forma como era, as aulas e tal. E nessa segunda semana eu já fui lá ver como é que era. E nessa segunda semana eu decidi... Decidiu, não, vou ficar, vou seguir a carreira. Eu pedi... o que me doeu mais foi o meu emprego onde eu estava. Sim. Mas, beleza, meu chefe na época era super gente boa. O telefone mesmo, pedi demissão, falei, cara, eu vou ficar. Aí já, né, na semana seguinte eu entrei nessa escola de teatro. E foi tudo meio nessa loucura, entendeu? Nossa. Foi meio que tipo, impensável, né? As coisas, entendeu? Eu falei, quero fazer isso, eu entrei na escola de teatro e é isso que eu quero fazer. Então foi meio que nesse súbito, por mais que eu estou resumindo muito, tô romantizando muito a situação, porque nesse meio tempo, depois, claro, teve muitos momentos que eu vontade de desistir, vontade de voltar para casa, não é isso? O que eu tô fazendo nessa profissão maluca? Verdade, é isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, muitas pessoas hoje em dia, como eu até, vêm da sua cidade para outra cidade em busca de oportunidade, de sonhos, né? Foi muito difícil, por exemplo, essa mudança de Passo Fundo pro Rio, sem família? Na época que eu cheguei, falo por mim e falo por muita gente que chegou também, né? Porque eu cheguei foi uma época que muita gente chegou também. Tava fazendo um trabalho, você é do Sul, também tô aqui, tô pra cá. Então, quando eu fazia um trabalho em outro, eu sempre conhecia alguém que tava vindo de algum lugar.
Só que ao mesmo tempo muita gente voltou para casa, muita gente desistiu da carreira. Nessa época que eu fui morar com esse casal, a gente acabou juntando, a gente estava morando em 6 no apartamento de um quarto. Caramba! Era gente do Espírito Santo, não sei lá, onde a gente juntou, sabe? Todo mundo com o mesmo objetivo, né? Mas teve gente que foi desistindo, porque não é fácil, né? A carreira, você tem que correr atrás, você tem que... Né, muita gente também que eu conheço dessa época, que está aí na luta, que está aí ralando, assim como eu conheço gente que desistiu, tem gente que eu conheci quando eu cheguei que está seguindo, mas muita gente que está aí ralando, se produzindo. Sim. Né, teatro, ou curta, ou cinema. Conheço gente de ator que está no elevador com alguém e a pessoa fala, você faz o quê? O cara fala, sou ator. Uma pessoa que já fez várias coisas. Conhecida, ela falou, de qual novela? Tipo, se você não está numa novela, você não é. Né, mas se eles tratam o ator com novela, que é uma coisa muito né, culturalmente, assim, né, do ator é novela. Mas quando eu falo, tenho oportunidade de falar da carreira, você tem que vir, você tem que se produzir, você tem que correr atrás. Não adianta você vir para o Rio de Janeiro querendo... Claro que você pode querer televisão, acho que todo ator quer televisão, né, um dia fazer. Mas não dá pra ficar dependente, porque pra você fazer televisão depende de muitos fatores. Eu pensei tanto em você. A gente... Pensava? Me fala o que você pensava quando você escrevia no seu caderninho. Você acabou de fazer um trabalho incrível com o Breno, em Malhação Vidas Brasileiras. Como foi a composição desse personagem pra você, assim? Quando me chamaram pra fazer, era um professor de história, ok. Aí a gente vai tratar de abuso sexual. Pro ator você vê que tem uma informação maior, mais assim para a questão de personagem, né? O professor ia lá todo dia, qual é o dilema desse personagem, né? Então assim, a forma como foi tratado no início era a questão do abuso. A temporada inteira ela foi, no início principalmente, né? Os primeiros meses foi tratado normal. Ele era um professor, foi muito tempo tratado isso, estava ali normal. Acima de qualquer suspeita, o professor dando aula. Aí chegou um momento da história que ela falou que foi abusada por um professor, não disse quem. Aí só que nesse meio tempo começou já a ter um burburinho de que pudesse ser o Breno. E foi construída uma dramaturgia, isso foi feito em conjunto, né? Eu nas minhas intenções como ator ali de personagem e ao mesmo tempo a direção. Para quando eu tivesse o ápice do momento realmente que foi o Breno que abusou, pudesse ter gerado uma certa... E foi criado também dramaturgicamente, a Patrícia, a autora, foi criado não como opção, mas como história mesmo, colocado no ar duas versões. Então, além, claro que, né, dá se entender de que ele abusou, mas a forma como foi colocado como história, dramaturgicamente, como um produto, foi muito interessante, porque criou uma dúvida como ciclo de personagem. Eu achei fantástico, porque só teve uma crescente, entende? Sim. Quando o personagem voltou, eu vi que ele estava totalmente bagunçado, punk, meio psicopata. Eu achei isso incrível, como trajetória de personagem. Sim. Eu recebi muita mensagem de gente repudiando o personagem e de gente que foi abusada. Nossa. Tanto homem quanto mulher, meninas. Eu recebi mensagens sérias de pessoas que realmente sofreram abuso. Então, assim, eu acho que dessa história o que mais me deixa feliz é o tema que foi tratado, né? Por mais que eu recebi milhões de mensagens de repudiando, te odeio, ranço, um monte de coisa, mas para mim quer dizer que funcionou o personagem, entendeu? Certo, de estarem me odiando, quer dizer que funcionou. E agora aquela pergunta clichê lá, que todo mundo já te fez, você já respondeu milhões de vezes. Cinema, teatro ou TV? Cada coisa. Sim. Eu acho que são bem diferentes cada um, né? A televisão é uma vez feita a cena, né? E você recebe ali, dias antes. Pegou a cena, cheguei a essa cena aqui, ensaio com o diretor 2, 3 vezes, é isso, foi, gravou, tchau, morreu aquela cena. E vai pro ar. Mal ou bem, mal, o jeito que você foi, tá lá, tá gravado. É um pouco ingrato, porque às vezes é tão rápido as coisas que você, cara, podia ter feito assim, assado, e você fica meio... pensando depois, né? Caramba. Mas enfim, às vezes você acha que fez uma bela de uma cena, você olha no ar, ficou uma merda. Sim. E às vezes você acha que fez uma merda e quando vê no ar, pô, funcionou. Teatro ali, né? Você tá ali, ensaia meses uma cena, trabalha em cima, vê sentou, faz qualquer movimento, ensaia o movimento, tudo. É tudo muito mais controlado. Não que o resultado seja sempre satisfatório, a gente sabe disso, né? Só que o teatro, que é normal, acho que é o que te dá grande bagagem para você ter um leque de opções para quando você for fazer televisão. A televisão você tem que resolver a cena, fazer a cena, você tem minutos para resolver aquela cena. Nossa, então é o teatro que vai te dar essa bagagem de possibilidades, de
nessa cena que eu tenho que sentar aqui e falar com você, tomar um café, eu acho que é no teatro que ele te dá essa bagagem, né, e que eu estudo como ator, né, falar nessas 3 questões de teatro e televisão e cinema, que te dá essa bagagem para você, nesse momento aqui, você instintivamente, intuitivamente, ter esse leque de opção para na hora você fazer a tua escolha de que eu vou fazer assim a cena. Claro que você vai ter uma questão de personagem, de conduta, mas de escolhas, entende? Então, o teatro que te dá essa bagagem, isso não tem como. Te dá essa bagagem para você naquele minuto resolver a cena. O cinema, né, às vezes você tem uma cena para fazer no dia, então tem bastante tempo para ver, lapidar, fazer. Sim. Então, é um outro processo também, sabe? Então, cada vínculo é uma coisa. Cada uma coisa, né? Mas, sabe, que conselho você dá para a galera que está começando agora, nessa profissão, assim? Que conselho você pode dar? De praxe, né? É estudar, se dedicar, procurar ter um bom material, né? Para a carreira, para a profissão, chegar no mercado hoje. Diferente da minha época, que não tinha internet como é hoje, né? Smartphone. Hoje em dia tá... Hoje você mandava material por correspondência. Então assim, hoje em 5 minutos na frente do computador você tem acesso a todos os produtores de elenco, por exemplo, ao mercado todo de trabalho. Depois disso ter um bom material, saber o que você vai divulgar, né? Porque você tem um celular que você pode gravar e postar. Então fazer cuidado com o que você posta, aquilo que pode te facilitar, mas pode te prejudicar, assim como o digital te facilita fazer tudo e qualquer coisa rapidamente, mas ao mesmo tempo pode fazer você fazer muita coisa ruim. Mas sério, eu não consigo viver sem. Cara, sem atividade física. Esses tempos eu tava sempre com a gravação sem conseguir malhar, mas não é pela questão do físico de barulheiro, mas me dói o corpo, cara, me dói minhas costas, eu não consigo dormir direito. É uma coisa que pra mim, até pro meu trabalho, eu preciso me sentir bem fisicamente pro meu trabalho. Então uma coisa que eu não consigo ficar sem é uma atividade física. Uma inspiração como ator? Cara, eu gosto muito do Daniel Day-Lewis. E eu gosto da trajetória dele como ator, assim, no início ele fez, claro que sempre fez muita coisa, mas se você pegar os últimos filmes dele, um cara muito pautado em alguns projetos, assim, eu acho um cara muito interessante. É um livro que você indica para as pessoas? Eu quero indicar o Rafael Montes, que coincidentemente eu conheço, mora aqui em Copacabana, é um jovem autor, literatura policial, ele é autor de... ele é jovem, tem 25 anos, 26. Ele é autor de Jovens Suicidas, Dias Perfeitos, Jantar Secreto é o Último. Nossa, que legal. E procurem ele na internet. Repete o nome? Rafael Montes. Rafael Montes. Já me dando um filme pra você. Interestelar. Tem vários filmes, eu vou botar o último porque tem uma questão do terceira dimensão, quarta, quinta dimensão. São coisas que me fazem pensar e é um filme que eu acho muito instigante. Marcelo, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade aí, por arrumar um tempinho nessa agenda para conversar com a gente. Muito obrigado, tá? Muito mais sucesso. Obrigado. Gente, é isso, ó. A agenda do Marcelo, redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Depois procurem lá, procurem ver o trabalho dele, que é incrível, e acompanhar vocês nas novelas da vida, no teatro, no cinema. É isso aí, obrigado. Isso aí, gente. Muito obrigado, ó. Tamo junto. Valeu. Um abraço.